A segunda temporada de The Boys acabou explodindo um monte de cabeça aí, tanto dentro da série quanto fora. Tem um monte de coisa incrível que aconteceu por lá, mas eu não posso deixar de mencionar as coisas ruins também, especificamente quando se trata da grande revelação da temporada, lá no finalzinho do último episódio. Aquilo ali é problemático e nós vamos conversar sobre isso tudo aqui nesse vídeo. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e lá na primeira temporada de The Boys eu fiz um vídeo falando como eu fiquei perplexo com essa série, como é sensacional essa representação diferente dos personagens, e a segunda temporada tava aí num suspense, né? Poxa, será que vão conseguir superar o que aconteceu na primeira temporada? Será que vão conseguir igualar o nível de qualidade ao nível que a gente viu na primeira temporada? A minha resposta para isso é que não foi nem pior nem melhor, eu acho que foi apenas diferente, como diria aquele clássico funk carioca, nem melhor nem pior, apenas diferente. Uma coisa que eu gostei muito que eles fizeram foi ir liberando os episódios semanalmente. Acho que isso é muito bom para ir criando hype, pra gente conseguir teorizar, para ir abordando, fazendo a cobertura dos episódios a cada semana. Foi uma coisa que eu acabei não fazendo aqui no canal, mas tem vários canais aí excelentes que analisaram episódio por episódio. Quem sabe na terceira temporada aí eu faça essa cobertura, porque o certo é que eu vou fazer isso nas séries da Marvel Studios, né, que vão chegar aí no Disney Plus. Mas partindo logo pra trama da série, acho que a gente não pode começar de outra forma senão falando da Stormfront. Que personagem! A gente já sabe que ela é diferente de como é nos quadrinhos, mas a essência tá lá, puxando aquele negócio do neonazismo e tal, que é uma coisa que realmente tá rolando no mundo real. Olha só que loucura isso. E The Boys conseguiu reproduzir isso de uma forma magnífica, né? A manipulação através das redes sociais, todas essas coisas aí. E é interessante que ela mencionou que as pessoas não gostam do termo nazista, mas todo o resto, todo o viés ideológico lá, bizarro, errado pra caramba, o pessoal até compra numa boa. Então isso se relaciona com o mundo real de uma forma tão terrivelmente fiel que é até assustador. Então eu acho que ela, a Tempesta, né, que é o nome em português, ela foi uma personagem excelente, dá pra dizer aí que foi a personagem da temporada, até porque ela teve um encerramento ali, acabou pra ela ali, tá certo que ela vai ficar presa, ela sobreviveu e talvez apareça aí no futuro, talvez se recupere, sei lá, mas a gente consegue observar que ali o ciclo dela na série, meio que, pelo menos esse primeiro ciclo dela na série se encerrou aí nessa temporada mesmo. Até porque para a terceira temporada tá confirmada a participação do Soldier Boy, que é um outro super-herói dos quadrinhos, que é meio que uma sátira ao Capitão América, e vai ser interpretado pelo Jensen Ackles. Eu não sei se é assim que fala o nome dele, mas é o cara de Supernatural, é ele aí. E isso também me leva a pensar que talvez a série The Boys vá apresentando novos personagens, assim ó, entra um super-herói novo nos set e aí a gente conhece esse novo super-herói. Vai ser sempre assim nas novas temporadas, porque nos quadrinhos tem várias super equipes e isso fica mais disperso. Mas aí já é uma especulação pro futuro, a gente vai abordar isso aí mais pra frente no vídeo. Eu quero falar inicialmente dos outros super-heróis. Já falei da Tempesta, mas por exemplo, o arco do A-Train eu achei muito legal, apesar dele não ter tido tanto destaque. A gente vê ali as falhas dele, o fato dos poderes dele estarem falhando se tornou um grande empecilho, ele estava prestes a ser substituído, e aí sobe aquela tensão, caramba, como é que ele pode voltar para a equipe dos 7? Com certeza ele não foi um dos principais personagens, mas o fato dele ser negro e a principal vilã dessa temporada ser uma nazista, deixam as coisas bem interessantes. É muito satisfatório saber que foi ele que entregou lá os documentos que acabaram revelando a público a identidade secreta da Tempesta. Daí a gente chega no Black Noir. Caramba, o cara foi a temporada inteira foi um fodão e acabou sendo derrotado por Amendoim. Eu achei que isso pudesse ser um problema mais pra frente, sabe? Olha, ele vai voltar à consciência depois que se recuperar, e aí os 7 vão saber que a Rainha Maeve é uma traidora, mas
parece que não faz diferença. O Capitão Pátria já sabe que ela é uma traidora agora, depois do final da temporada, mas mesmo assim estão ali convivendo em uma equipe, o que vai tornar a dinâmica da equipe dos 7 ainda mais tensa, ainda mais bizarra. Agora, o que me deixa com a pulga atrás da orelha é esse negócio dele ser intolerante a amendoim, vai ser uma parada usada no futuro aí, porque quem sabe a origem do Black Noir nos quadrinhos talvez vai conseguir fazer alguma relação com alguma possibilidade pro futuro dele. Quem sabe, né? Não deve ser exatamente o que aconteceu nos quadrinhos, mas tá aí, tá em aberto. Eu fiz um vídeo, inclusive, aqui completaço, falando como é que os personagens acabam nos quadrinhos, que tá bem interessante você assistir. Se quiser umas pistas do que vai rolar na terceira temporada, na quarta, em todas as temporadas de The Boys que estão por vir. É até bom saber como é nos quadrinhos para fazer um paralelo, né? Olha só como eles adaptaram isso, será que vão adaptar essa outra coisa? Enfim. Mas vamos falar de Homelander. Caramba, foi uma temporada de muito desenvolvimento dele, né? A gente acompanhou durante a primeira temporada ele sendo estabelecido como um grande babaca, só que aqui nessa segunda temporada a gente começa a ver como, sim, ele ainda é um babaca, mas ainda tem um quê de humanidade por trás dele, quando ele descobre que tem um filho, que quer dar uma vida, que quer dar um acompanhamento ali pro filho, pra ele não passar pelas mesmas coisas que ele passou. Peraí, tem uma parada diferente ali nele. Será que vão trabalhar numa redenção do Capitão Pátria a longo prazo? Porque o que a gente sentiu nessa segunda temporada foi o início de uma redenção, que eu acho que até faz uma relação direta com o arco do Billy Bruto, só que nós vamos chegar no Billy Bruto ainda, porque vamos falar da Rainha Maeve e da Luz Estrela para encerrarmos aqui essa parte em que a gente fala dos super-heróis dos 7. Primeiro porque finalmente a gente vê a Rainha Maeve deixando de se achar uma refém perante a Vault, perante os 7 e começando a reagir ali no último episódio, tomar uma atitude e ver ela junto com a Luz Estrela ajudando de certa forma, né? Porque ela não estava exatamente ajudando os rapazes, ela estava ali mais por uma vingança, querendo defender, proteger o dela, né? Até porque ela é a maior babaca com o Rio e quando ele vai lá visitar ela junto com a Luz Estrela. Então, tipo, ela também não é inocente. Ela é igual ao Capitão Pátria, tão escrota quanto o Capitão Pátria. A diferença é que ela tem uma conexão humana ali, tem ali a namorada dela, com quem ela se conecta e tal, com quem ela se importa. Então, ela sente mais aquilo tudo, enquanto o Capitão Pátria, se ele sente alguma coisa, ele não compartilha com ninguém. E eu falo sentir em relação a remorso, em relação a se importar com outras pessoas. Ele parece muito mais um cara que só cuida dele próprio. A única pessoa com a qual ele parece se importar além dele próprio é o filho. O que me faz pensar até que esse garoto aí é uma das melhores coisas dessa segunda temporada e pode ser uma das melhores coisas pro futuro da série também. E falando da Luz Estrela especificamente, foi muito bom ver ela muito mais com os rapazes, não é? Que a gente já viu, ela sabe fingir, ela sabe fazer parte daquele circo que é a parte de publicidade, a parte de celebridade da rotina dos 7. E agora ela com os rapazes dá meio que uma sensação de, finalmente, sabe? Uma sensação de recompensa pra eu, pelo menos, que tava assistindo, porque a gente viu tanto os rapazes se dando mal, sabe? Na desvantagem contra os supers. E daí chega a Luz Estrela na equipe e de repente as balanças começam a ficar equilibradas, sabe? O poder de fogo deles começa a ficar parecido com o dos rivais deles. Pô, agora eles podem descer a porrada nos outros supers também. Lógico que eu não tô esquecendo da Kimiko, porque ela também tem superpoderes, mas tô falando assim dessa questão de adição, né? A Luz Estrela entrando na equipe dos rapazes também adiciona nesse poder de fogo deles. E também adiciona no desenvolvimento do Billy Bruto, olha aí. Porque o momento em que ele conversa com a Luz Estrela e eles meio que se entendem é muito legal, mostra um desenvolvimento do Billy Bruto, que era simplesmente um cara detestável na primeira temporada, só queria saber de matar tudo que era super, e de repente ele tá entendendo, peraí, pode ter um super ali, que é uma pessoa também, que é gente boa, que tem sentimentos. Isso é uma coisa que eu senti um pouco falta na maioria dos personagens na primeira temporada, que todo super-herói era um escroto, era um babaca. E nessa segunda temporada a gente pôde ver um pouco mais da humanidade
complexidade deles. Eles são personagens mais complexos também. Sim, eles têm superpoderes, sim. Poderes corrompem, sim, mas eles ainda assim são humanos por baixo daquilo tudo. Tanto que a gente viu tudo que aconteceu com o A-Train, a gente viu o que aconteceu com o Capitão Pátria, a gente viu o que aconteceu com a Rainha Maeve. E todo o arco do Billy Bruto com a esposa também foi bem interessante, o fato dele no finalzinho ter de certa forma aceitado proteger o garoto, o filho do Capitão Pátria, também mostra um desenvolvimento do personagem, como ele tá entendendo, sendo menos intolerante, eu acho que daria pra dizer assim, com supers, sem mencionar toda a questão dele com o pai, que ele também teve que encarar o próprio monstro dentro dele, ou seja, teve que descobrir como ser menos escroto, basicamente. Acho que essa temporada foi muito boa pro Billy Bruto, porque ele passou de ser um total babaca pra ser um cara em que a gente realmente pode confiar. Foi com essa impressão que eu terminei dele. Bom, nós temos os outros membros dos rapazes, tem o Huey, que se mostrou corajoso, mas assim, na primeira temporada ele também se mostrou corajoso, então, ok, Huey sendo Huey. Temos o francês e a Kimiko, que só desenvolveram melhor a relação deles, que é bem satisfatório ver isso acontecendo também. E o Leitinho, que continuou sendo Leitinho, só terminou a temporada conseguindo ver a família. E aí a gente entra nas coisas que ficaram abertas pro futuro, não é? Nós tivemos aquela super que tomou o composto V adulta e sobreviveu, tava mega poderosa lá. Onde é que essa mulher foi parar? Ela deve aparecer novamente numa terceira temporada. Tem o filho do Capitão Pátria também, que também deve aparecer numa outra temporada, ou quem sabe até, porque eu falei aqui no canal que anunciaram uma série spin-off, ou seja, uma série derivada de The Boys, que vai ser meio com personagens jovens, num período de escola, de faculdade. Então, será que o filho do Capitão Pátria vai ser o personagem principal dessa série derivada, ou um dos personagens principais? Fica aí essa questão em aberto. Os rapazes também, eles terminam a temporada com uma sanção do governo, o que me deixa pensando que essa temporada meio que acabou deixando os rapazes em uma situação parecida com a situação em que eles começam os quadrinhos, porque o que acontece? Nos quadrinhos eles já começam com essa sanção, com esse apoio do governo, e também existe uma questão dos quadrinhos que qualquer pessoa pode tomar o composto V, não interessa se é adulto, se é criança. Na série colocaram essa limitação, só crianças podem tomar o composto V e sobreviver, mas se na série eles estabelecerem que adultos também podem tomar o composto V e beleza, está estável, eles ganham superpoderes, cara, vai ser excelente para os rapazes. Imagina os rapazes com superpoderes. É isso que rola nos quadrinhos e acontecendo na série seria satisfatório demais. Imagina, os rapazes estão se ferrando há 2 temporadas para chegar na terceira temporada e eles finalmente conseguirem ser capazes de enfrentar cara a cara outros supers. E isso vai ser muito legal de assistir. Inclusive pode rolar até uma parada dos quadrinhos que o Huey é um cara que tem uns superpoderes mais sinistros de todos. Então, olha aí, vai que o Huey toma um composto V aí numa temporada futura e ele fica sinistraço. Bom, no finalzinho da segunda temporada a gente também viu o Huey indo trabalhar com a congressista, que também faz parte do plot twist, mas vamos falar isso daqui a pouco. Então a gente vai ver mais esse lado da política, ou melhor, dos políticos nesse mundo de The Boys na terceira temporada, e também já está confirmada a entrada do Soldier Boy. Que papel que ele vai interpretar numa terceira temporada? Eu tô curioso para ver como isso vai ser. Mas uma coisa que eu reparei é que a VOTS, a empresa, acho que ela ficou com a reputação meio comprometida, né? Depois dessa segunda temporada, porque foi descoberto que uma heroína deles era uma nazista, foi descoberto que a própria VOTS foi criada por nazistas, ou será que o público já sabia disso, mas ignorava? Enfim, não ficou tão claro no finalzinho da série. Eu acho que até porque não daria tempo, né? Não faz parte do arco daquela temporada mostrar a VOTS perdendo a popularidade, mas o fato é que depois desses escândalos todos, é difícil que a população toda tenha confiança total naquela empresa. Até porque a gente viu, né? O governo iria passar a financiar uma espécie de força-tarefa para poder fiscalizar, controlar os supers, uma coisa que não acontecia antes nesse mundo. Então só a ideia de que isso vai acontecer já deixa claro que a população não tem total
confiança nos supers e na VOTS mais. Eu fiquei até pensando, e é como se a primeira temporada tivesse sido sobre fama, né? Os super-heróis ali no mundo da fama, como aquilo corrompe eles, ou melhor, como aquilo torna eles corruptos, que na verdade é a mesma coisa, eu só falei diferente. A segunda temporada teve mais a ver com crenças, ou seja, as crenças pessoais do Billy Bruto, as crenças relacionadas ao nazismo, que tem a ver com a Tempesta, as crenças daquela igreja lá, que tem a ver com a cientologia, que o pessoal fica oferecendo fresca o tempo todo. E a terceira temporada, de acordo com as formas como as peças ficaram no tabuleiro depois do final da segunda, a terceira temporada deve ser sobre política. A gente deve mergulhar bem mais no mundo da política desse universo. Uma temporada de fama, outra de crenças e outra de política. É óbvio que todas essas temporadas falam sobre política, todas elas falam sobre crenças e todas elas falam sobre famas, mas eu tô falando aqui do elemento, talvez do tema principal de cada uma delas. Pelo menos isso na minha percepção. Óbvio que cada pessoa que assiste vem com um olhar diferente, uma visão diferente. Comenta aqui o que você achou dessa segunda temporada. Mas vamos falar ali do que eu achei que foi o grande problema, ou melhor, os grandes problemas dessa segunda temporada. Mas antes, rapidinho, se você é novo por aqui, pô, se inscreve e ativa as notificações para fazer parte da família Loquia. Aqui a gente tá sempre falando sobre o mundo de super-heróis e eu adoraria ter a sua companhia por aqui. Já se inscreveu? Beleza, vamos continuar. O primeiro desses grandes problemas eu acho que tem a ver com a igreja lá, que era uma clara paródia à cientologia, essa igreja aí que meio que recruta várias celebridades de Hollywood. Tom Cruise é um dos membros mais famosos da cientologia, tá num nível avançado pra caramba desse negócio aí. Mas enfim, parece que não deu em nada, não é? Era ali uma nova força de manipulação, recrutaram o Profundo, só que no fim das contas, o líder dessa igreja, que poderia ter uma participação muito maior no futuro de The Boys, teve a cabeça explodida, e aí acabou. Talvez a gente nunca mais ouça falar dessa igreja, até porque o A-Train fez parte dela momentaneamente e já voltou pro set, enquanto o Profundo ficou revoltado e decidiu sair da igreja. Será que a gente vai ver um desenvolvimento disso? E qual vai ser o futuro do Profundo? O cara parece um personagem totalmente perdido e que só inventam uma trama pra ele dentro da série só pra ele não desaparecer. Bom, pelo menos deu naquela cena da baleia, que foi muito legal. A cena da baleia é aquela que ele convoca uma baleia pra impedir os rapazes de avançarem com uma lancha, só que os rapazes vão embora com a lancha e enfiam a lancha dentro da baleia, e a baleia morre. Bom, e aí o grande problema eu acho que foi a revelação final. O grande plot twist da temporada que ninguém esperava é que a pessoa por trás das cabeças explodindo em vários momentos da temporada era na verdade a congressista Newman, que apareceu explodindo a cabeça do líder da igreja enquanto ela estava olhando ali de longe. Então a gente reparou ali duas coisas. Primeiro, para ela explodir a cabeça das pessoas, ela precisava estar olhando para essas pessoas. E segundo, quando ela usa os poderes, o olho dela fica embaçado. E isso é um grande problema. Peraí, os caras não pensaram, não planejaram isso? Porque ela esteve presente sim nos lugares onde cabeças explodiram, exceto no momento do encontro dos rapazes com o contato deles, onde é que a congressista estava ali naquele lugar, e se na hora que as pessoas tiveram as cabeças explodidas lá, no momento do tribunal, ali, sim, ela estava olhando para as pessoas, mas cadê o olho embaçado? Não tinha olho embaçado. Esse recurso dos olhos da congressista Newman ficarem embaçados para ela usar os poderes meio que desvalida o momento em que as pessoas estavam explodindo as cabeças e ela estava lá presente, porque não estava com os olhos embaçados. Então, no mínimo, é um erro de continuidade. O que é continuidade? Quando uma série, um filme, uma história mostra uma coisa, diz, ó, isso acontece desse jeito, e ali na frente fala, ah não, acontece de um outro jeito. Então isso aí é um exemplo de erro de continuidade, e é o que aconteceu em The Boys, no mínimo. A não ser, o que explicaria isso, se mais de uma pessoa tem esse poder de explodir cabeças. Então ali no finalzinho foi ela que explodiu a cabeça do líder da igreja, porém nos outros momentos foi outra pessoa que estava usando esse mesmo poder.
e por isso a congressista Nilma não apareceu com os olhos embaçados. O que você acha? É um erro ou vai aparecer outras pessoas com esse poder? Comenta aí embaixo que eu quero saber. Se você não se inscreveu no canal ainda, essa é a hora, porque aqui a gente está sempre conversando sobre super-heróis e eu adoraria ter a sua companhia por aqui. É só clicar aqui do lado nesse botãozinho aqui para se inscrever e também tem vídeo aqui para você continuar assistindo. Muito obrigado pela sua companhia até aqui. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima, hein?